Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesse exato momento. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir uma coisa para você. Preste muita atenção nessa mensagem até o fim. Não saia agora. Não trate esse vídeo como apenas mais um conteúdo na internet, porque isso não é coincidência. Deus trouxe você aqui hoje. Talvez você tenha clicado nesse vídeo cansado, preocupado, com a mente acelerada, sem conseguir dormir direito há dias. Talvez exista uma angústia dentro do seu peito que ninguém entende, um medo constante do amanhã, um medo do que pode acontecer, medo de perder alguém, medo de faltar dinheiro, medo de adoecer, medo de não conseguir vencer essa fase, medo de fracassar, medo de ficar sozinho. E sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração agora? Tem muita gente sorrindo por fora, mas completamente desesperada por dentro. Tem pessoas vivendo no automático, sobrevivendo emocionalmente, tentando parecer fortes para todo mundo, enquanto a alma está cansada. Talvez hoje você esteja assim. E eu quero dizer algo logo no começo dessa mensagem. Deus não abandonou você. Mesmo que tudo pareça incerto, mesmo que o futuro pareça assustador, mesmo que você esteja enfrentando noites silenciosas e dias pesados, Deus ainda está cuidando da sua vida. Fica comigo até o fim, porque eu creio que essa mensagem vai tocar áreas profundas do seu coração. E não apenas isso. Eu acredito sinceramente que hoje Deus vai arrancar um peso da sua alma. Porque o maior sofrimento de muitas pessoas não é o presente, é o medo do futuro. É acordar pensando, e se der errado? E se eu não conseguir? E se nada mudar? E se eu perder tudo? Quantas vezes você já sorriu diante das pessoas, mas por dentro estava em guerra? Quantas vezes você deitou a cabeça no travesseiro e ficou imaginando cenários ruins? Quantas vezes o medo roubou sua paz antes mesmo que algo acontecesse? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você ora, mas continua preocupado. Você tenta confiar, mas a ansiedade volta. Você diz, vai dar certo. Mas dentro de você existe um tremor constante. E sabe o que é mais doloroso? É quando ninguém percebe. Porque existem dores silenciosas que só Deus consegue enxergar. Tem gente aqui que está cansada emocionalmente. Cansada de pensar demais. Cansada de lutar sozinho. Cansada de carregar preocupações que ninguém imagina. Talvez você esteja preocupado com seus filhos, com seu casamento, com suas contas, com seu futuro profissional, com um diagnóstico, com algo que ainda nem aconteceu, mas que sua mente insiste em transformar em medo. E o problema do medo do futuro é que ele rouba o presente. A pessoa não consegue viver o hoje porque está desesperada pelo amanhã. Ela não consegue descansar, não consegue ter paz, não consegue sentir alegria completa. E aos poucos, o coração vai ficando pesado. Talvez você já tenha perguntado para Deus, Senhor, por que eu estou assim? Por que eu não consigo parar de sentir medo? Por que minha mente não descansa? E talvez o pior de tudo seja o silêncio. Porque existem momentos em que parece que Deus está calado. Você ora, chora, pede direção, mas tudo parece parado. E nesses momentos, o inimigo começa a trabalhar na mente. Ele sussurra, você está sozinho, nada vai mudar. Vai dar tudo errado, você não vai conseguir. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Nem toda voz que fala dentro da sua mente veio de Deus, porque Deus pode corrigir você, mas Ele nunca destrói sua esperança. O medo exagerado paralisa, a ansiedade sufoca, a preocupação constante esgota a alma. E talvez hoje existam pessoas aqui vivendo emocionalmente no limite. Gente que não aguenta mais fingir força. Mas o Espírito Santo colocou algo muito forte no meu coração para lhe entregar hoje. O futuro que assusta você ainda está nas mãos de Deus. E é exatamente aqui que eu quero trazer uma passagem bíblica poderosa. Abra seu coração agora e imagine essa cena comigo. A Bíblia conta, no livro de Mateus, capítulo 14, que os discípulos estavam em um barco no meio do mar. Era noite. O vento era forte. As ondas batiam violentamente, o barco balançava e eles estavam assustados. Tente visualizar essa cena. Escuridão,
Tempestade, vento forte, água entrando no barco, medo, desespero. O coração deles estava angustiado. E de repente, no meio daquela tempestade, eles veem alguém andando sobre as águas. Era Jesus, mas eles não reconheceram Jesus imediatamente. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles ficaram ainda mais assustados. E sabe por quê? Porque quando o medo domina o coração, até a presença de Deus parece distante. Quantas pessoas estão assim hoje? Jesus está perto, mas a ansiedade impede de perceber. Jesus está cuidando, mas o medo faz a pessoa enxergar apenas tragédia. Então Jesus olha para eles e diz uma frase poderosa: não tenham medo, sou eu, meu irmão, minha irmã. Talvez Deus tenha me enviado aqui hoje apenas para repetir isso ao seu coração. Não tenha medo, sou eu. Você não está sozinho nessa luta. E olha que interessante. Pedro então responde: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus diz: venha. E Pedro começa a andar sobre as águas. Imagine isso, um homem comum, pisando sobre algo impossível, enquanto todos os outros permaneciam presos no barco. Mas existe um detalhe muito profundo nessa passagem. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele conseguiu caminhar. Mas quando ele olhou para o vento, começou a afundar. Você consegue perceber isso? O medo começou quando ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos na tempestade. E quantas pessoas hoje estão afundando emocionalmente exatamente por isso? Olham apenas para as notícias ruins. Olham apenas para as dificuldades. Olham apenas para os problemas. Olham apenas para aquilo que falta. E aos poucos, a fé vai sendo sufocada pelo medo. Mas sabe o que mais me emociona nessa passagem? Jesus não deixou Pedro afundar sozinho. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão. Imediatamente. Isso significa que Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Ele vê suas lágrimas escondidas. Ele conhece suas crises silenciosas. Ele sabe dos pensamentos que você não conta para ninguém. E talvez você tenha chegado aqui pensando: eu estou afundando. Mas o Espírito Santo manda lhe dizer hoje: a mão de Deus ainda está estendida para você. Preste muita atenção nisso agora. O maior perigo não é a luta. O maior perigo é perder a esperança durante a luta. Porque quando uma pessoa perde a esperança, ela para de acreditar que dias melhores podem chegar. Mas Deus não abandonou você. O silêncio de Deus também ensina. A espera também amadurece. Nem toda demora significa abandono. Às vezes Deus está preparando você antes de entregar aquilo que você tanto pede. Porque existem bênçãos que exigem fortalecimento espiritual. Talvez você queira respostas imediatas, mas Deus está trabalhando em áreas profundas da sua alma. Talvez hoje você não entenda o processo, mas futuramente perceberá que Deus estava cuidando de detalhes que você não conseguia enxergar. E eu preciso falar algo muito importante agora. O medo do futuro quase sempre nasce da tentativa de controlar tudo. Mas existe um limite para aquilo que o ser humano consegue controlar. Você não controla o amanhã. Você não controla todas as pessoas. Você não controla todos os acontecimentos. E quando a pessoa tenta carregar o peso do mundo inteiro, ela quebra emocionalmente. Foi por isso que Jesus disse: não andeis ansiosos pelo amanhã. Jesus sabia o quanto a ansiedade destruiria pessoas emocionalmente. Ele sabia que a preocupação excessiva roubaria a paz. E talvez hoje Deus esteja pedindo algo simples de você. Confie nele um dia de cada vez. Não tente viver 10 anos em um único pensamento. Respire, ore, continue caminhando, porque Deus já está no amanhã que assusta você. Você entende isso? Enquanto você teme o futuro, Deus já está lá. Enquanto você imagina tragédias, Deus continua soberano. Enquanto sua mente cria cenários de derrota, Deus continua escrevendo uma história que você ainda não consegue entender completamente. E eu sinto muito forte no coração que existem pessoas aqui cansadas de carregar tudo sozinhas. Você se tornou forte demais. Você aprendeu a suportar tudo calado. Você tenta resolver tudo sozinho. Mas hoje Deus está dizendo: filho,
Filha, entregue esse peso para mim, porque há batalhas emocionais que só podem ser vencidas na presença de Deus. E deixa eu lhe dizer algo com muito carinho. Você não precisa ter todas as respostas para continuar confiando. A fé verdadeira não nasce quando entendemos tudo. A fé verdadeira nasce quando continuamos caminhando, mesmo sem entender. Se essa mensagem está falando com você, eu quero pedir algo muito especial agora. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também está precisando vencer o medo do futuro. Talvez exista uma pessoa sofrendo em silêncio nesse momento, e Deus pode usar você para alcançar essa vida. E escreva nos comentários: eu entrego meu futuro nas mãos de Deus. Faça isso como um ato de fé, porque quando declaramos nossa confiança em Deus, nossa alma começa a se fortalecer. Agora preste atenção nessa parte, porque ela pode mudar completamente a maneira como você está enxergando sua vida hoje. Nem tudo que parece o fim é o fim. Às vezes é apenas um processo. José foi vendido pelos próprios irmãos. Foi humilhado, foi injustiçado, foi esquecido na prisão. Imagine as noites de José. Imagine os pensamentos passando pela mente dele. Minha vida acabou. Deus me abandonou. Nada faz sentido. Mas enquanto José achava que estava sendo destruído, Deus estava posicionando ele para algo maior. Você consegue entender isso? Existem processos que parecem castigo, mas na verdade são preparação. E talvez hoje você esteja em um lugar emocional muito difícil, mas Deus ainda está escrevendo sua história. Essa dor não define seu destino. Esse medo não define quem você é. Essa fase não será eterna. O Espírito Santo colocou isso fortemente no meu coração. Há um amanhã de paz preparado para pessoas que hoje choram em silêncio. Talvez você tenha perdido a alegria, mas ela pode voltar. Talvez você tenha perdido a esperança, mas ela pode renascer. Talvez você esteja emocionalmente cansado, mas Deus ainda sabe restaurar almas feridas. E sabe o que acontece quando entregamos verdadeiramente o futuro nas mãos de Deus? A paz começa a voltar aos poucos. Não significa ausência de problemas. Significa a presença de Deus durante os problemas. Porque existem tempestades que não desaparecem imediatamente, mas dentro delas, Deus fortalece você. E talvez o milagre que Deus está fazendo hoje não seja mudar tudo ao seu redor. Talvez seja fortalecer você por dentro. Porque quando Deus fortalece a alma, o medo perde força. Você começa a perceber: eu não estou sozinho. Deus ainda cuida de mim. Eu vou vencer essa fase. Minha história não terminou. E eu sinto muito forte que alguém precisava ouvir exatamente isso agora. Você vai sobreviver a essa fase difícil. Você não será destruído por esse medo. Você não será vencido por essa ansiedade. Você não ficará preso eternamente nessa dor. Deus ainda tem planos para a sua vida. Planos de paz, planos de esperança, planos de recomeço. Então, não desista agora. Não entregue sua fé ao desespero. Não permita que o medo fale mais alto que a promessa de Deus. Porque o mesmo Deus que sustentou você até aqui, continuará sustentando daqui para frente. E agora, meus irmãos, eu quero fazer uma oração por você. Mas eu peço de todo o coração, não saia desse vídeo agora. Se puder, feche seus olhos por alguns instantes. Coloque a mão sobre o seu coração, respire profundamente e permita que Deus fale com sua alma. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu apresento diante da Tua presença cada vida que está ouvindo essa oração. O Senhor conhece os corações aflitos. O Senhor conhece as lágrimas escondidas. O Senhor conhece os medos que ninguém vê. Pai, existem pessoas aqui que estão cansadas emocionalmente. Pessoas que sorriem diante dos outros, mas choram sozinhas. Pessoas que estão lutando contra pensamentos negativos, contra ansiedade, contra crises emocionais, contra o medo constante do amanhã. Senhor, visita agora cada coração angustiado. Toca nessa mente acelerada. Toca nessa alma cansada. Toca nesse coração ferido. Meu Deus, há pessoas aqui que têm medo do futuro porque já sofreram demais no passado. Pessoas
que perderam a confiança, pessoas decepcionadas, pessoas traumatizadas, pessoas que não conseguem mais enxergar esperança. Mas eu creio no teu poder restaurador. Eu creio que o Senhor ainda cura emoções, ainda fortalece vidas, ainda renova esperanças. Pai, quebra agora todo o espírito de medo excessivo, toda opressão emocional, toda angústia profunda, toda voz negativa que tenta destruir a paz dessa pessoa. Em nome de Jesus, que toda ansiedade seja acalmada, que essa pessoa volte a dormir em paz, que essa pessoa volte a respirar sem desespero, que essa pessoa volte a sentir esperança. Senhor, entra dentro dessa casa agora. Traz proteção sobre essa família. Guarda os filhos, guarda o casamento, guarda a saúde, guarda as finanças, guarda a mente dessa pessoa. Meu Deus, onde existe desespero, coloca paz. Onde existe medo, coloca confiança. Onde existe tristeza, coloca esperança. Onde existe cansaço, coloca renovo. Pai, segura na mão dessa pessoa que pensa em desistir. Mostra para ela que o Senhor ainda está presente. Mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo na luta, o Senhor continua sendo Deus. E eu peço agora algo muito especial. Ensina essa pessoa a descansar em Ti, porque há pessoas aqui tentando controlar tudo, carregando pesos que não conseguem suportar. Mas hoje, nós entregamos o futuro nas Tuas mãos. Nós entregamos nossos medos, nossas preocupações, nossas inseguranças, nossos pensamentos angustiantes e declaramos pela fé: o amanhã pertence ao Senhor. Pai, abre portas, traz direção, mostra caminhos, renova forças, levanta essa pessoa do chão emocional, faz ela sentir agora o Teu abraço, a Tua presença, o Teu cuidado, porque eu creio, Senhor, que ninguém entrou nesse vídeo por acaso. O Senhor trouxe cada vida aqui com um propósito, e eu profetizo em nome de Jesus: tempos de paz chegarão, tempos de cura chegarão, tempos de resposta chegarão. Essa tempestade não será eterna. O medo não dominará essa vida, porque maior é o Senhor que sustenta essa pessoa. Meu Deus, abraça agora quem está chorando. Abraça quem perdeu a esperança. Abraça quem está emocionalmente esgotado. E coloca dentro dessa alma uma certeza profunda: o Senhor está cuidando de tudo. Nós confiamos em Ti, mesmo sem entender, mesmo sem enxergar, mesmo durante a espera. E descansamos nossa alma na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se essa oração falou com você, não saia daqui sem deixar seu comentário. Eu quero saber seu nome e pelo que você precisa de oração. E nunca se esqueça disso: o futuro pode assustar você, mas nunca assustará Deus. Ele já está no amanhã. Ele continua no controle. E Ele jamais abandonará um filho que clama pela presença dEle. Fica na paz do Senhor e até a próxima mensagem.